bom dia a todos, bom dia a todos. Excelente segunda-feira para você que está aqui conosco no El Betel, Centro de Oração e Adoração do Betel Brasileiro. Iniciando a semana orando ao Senhor bem cedinho, 6 horas da manhã. Quero agradecer desde já a todos os meus irmãos, companheiros que estiveram durante a madrugada e agora estão em horário diferente, né? De 1 às 2 da manhã estava nossa querida e amada irmã Eunice Ferreira, ficou de 1 às 2, que normalmente era o horário em que eu estava, mas agora estou aqui com vocês segunda-feira, de 6 às 7 da manhã, bem cedinho, para a gente começar o dia e começar a semana juntos, orando ao Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome, para que a gente possa, né, ter dele aquilo que a gente precisa, sua graça, sua bênção, sua virtude, seu poder, para a gente vencer os desafios da nossa vida, porque não são fáceis. Bom dia, Maria José, seja muito bem-vinda. Não são fáceis e a gente precisa estar realmente revestidos do poder do Senhor, da força do seu poder, para que a gente continue na estrada, no caminho estreito, porque estreita é a porta que leva à salvação. Não acredite que o evangelho mudou, não pense que as coisas foram flexibilizadas, né? Porque hoje a gente tem muitos doutores conforme as próprias concupiscências das pessoas, mas a palavra de Deus, a nossa palavra não, a palavra do Senhor, ela é rica, ela é imutável, ela não foi alterada. E se as pessoas estão interpretando de um jeito diferente, é exatamente isso, é só uma interpretação diferente. Mas o Senhor requer de nós sacrifício, requer de nós renúncia, compromisso e temor, amados. O Senhor nos ama, mas o Senhor espera que nós manifestemos esse desejo de realmente estar com Ele no caminho que Ele determinou e não aquele caminho que a gente acha que é melhor. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Então deixa eu saudar vocês que estão entrando aqui comigo. Márcia Leixo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso horário das 6 às 7 da manhã. Alessandra, graça e paz, seja muito bem-vinda também. E como é de costume, a gente sempre ora inicialmente, consagrando a nossa live ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus se mova com liberdade nesse lugar e que nós possamos ser abençoados por aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã, tá certo? Então, curva a cabeça e feche os olhos. Vamos pedir o auxílio do nosso Consolador, do nosso Mestre, Professor por excelência, Espírito Santo de Deus. Amém? Curve a cabeça e feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem concedido mais uma oportunidade, mais uma manhã, mais um dia, Senhor, de acertarmos, mais um dia de te buscarmos. Ó Senhor, mais um dia para aprender, para estar na tua presença. Peço perdão, Senhor. Peço perdão pelos nossos pecados. Peço perdão, Senhor, se por um acaso nós fomos deitar, Senhor, intrigados de alguém, magoados com alguém, machucados com alguém. Pai, em nome de Jesus, vem, alivia o nosso coração. Eu peço, Senhor, que ao término dessa live, Senhor, o Senhor conceda, meu Deus, o quebrantamento necessário para que nós nos dirijamos às pessoas e possamos pedir o perdão necessário e devido, se esse for o caso. Senhor, em nome de Jesus, eu peço sabedoria, eu te peço discernimento, eu te peço compreensão, percepção, Senhor, sensibilidade, para poder, meu Deus, encarar os fatos do dia, aquilo que vai chegar ao nosso conhecimento, ó Pai, aquilo que vai entrar na nossa vida, na nossa alma, através dos nossos sentidos, para que o Senhor seja o juiz supremo sobre todas as nossas impressões, sobre todas as nossas intuições, Senhor. O Senhor sabe que eu sempre peço, meu Deus, para mim, para os meus irmãos, companheiros de live, que o Senhor nunca nos deixe envergonhados, nunca nos deixe confundidos. Sempre fala claramente conosco, Pai querido, Pai amado, para que nós não sejamos, meu Deus, capturados pelos laços e pelas mentiras de Satanás, do inimigo. Pai, blinda a nossa casa, derrama o sangue de Jesus, blinda, meu Deus, a nossa família.
Estes irmãos que estão se arrumando agora para ir para o trabalho, ó Pai. A dona de casa que se levantou, meu Deus, para preparar o café para sua família, para os seus filhos, para ir à escola. Senhor, abençoa o fruto do trabalho das mãos de cada um. Ser gracioso conosco, dá-nos um dia, meu Deus santo, um dia alegre, um dia produtivo, um dia feliz, meu Deus. Um dia onde o Senhor, ao final, quando nós deitarmos na nossa cama, vai ser glorificado. Pai, seja com cada um que está aqui, em nome de Jesus, conduzindo, aconselhando, meu Deus, instruindo no caminho que nós devemos andar. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, em nome de Jesus, e consagro essa live a ti, Senhor. Toma a dianteira, meu Deus, deste processo. Pai, tome esse lugar. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, se mova para glorificar o nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É assim que eu oro, no nome dele, do teu Filho amado, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Deixa eu saudar vocês que entraram aqui enquanto nós estávamos orando. Uma turma nova chegou. A Nel Melo está aqui com a gente, Fabrícia Cordeiro, Claudete Pereira, Justina Linhares, o Betel Sul, a Sandra está por aqui. Olá, Sandra. E isso aí, né? A Fabrícia Cordeiro. Então, minhas irmãs queridas e amadas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar o nosso horário, de 1 às 2 da manhã. Amanhã eu volto, né, para o meu horário habitual, de 1 às 2 da manhã. Mas normalmente a estrutura da nossa live ela funciona com base em meditações da palavra. Depois a gente ora com base na palavra, porque orar a palavra é algo extremamente poderoso, certo? E no finalzinho, assim, faltando uns 15 minutos, a gente abre para os pedidos de oração de vocês. Agora, a live é bem interativa, então você pode ir comentando, né, à medida que a ministração for acontecendo. E se você lembrar dos pedidos, né, às vezes a gente entra com uma intenção e à medida que a palavra vai sendo ministrada, outras necessidades são trazidas à tona pelo Espírito Santo de Deus. Vai colocando aqui para que no final a gente ore por todas essas necessidades. E para fechar a nossa live, normalmente a gente ora pelas atividades do Betel Brasileiro, tá bom? Se você tiver um testemunho para contar, vá colocando aqui também nos comentários. Mas eu queria que as irmãs, por gentileza, fossem ao livro de Tiago. Livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Livro de Tiago é curtinho, é maravilhoso. Eu recomendo que vocês separem um tempo para meditar na epístola de Tiago. Tiago era irmão do nosso Senhor, irmão de sangue, viu? Por parte de mãe. Tiago foi pastor na igreja de Jerusalém. Foi um dos primeiros a serem martirizados quando ocorreu, né, aquela perseguição que é relatada em Atos dos Apóstolos. Então, Tiago perdeu a vida nessa perseguição. E essa carta especificamente, onde a gente vai meditar, em Tiago 3, vai lá, Tiago capítulo 3, ela foi escrita onde ele trabalhou, né, que foi em Jerusalém como pastor. Qual foi o objetivo dessa epístola? Bom, Tiago, ele escreveu essa carta para oferecer conselhos muito práticos para a vida cristã. Então, nada melhor do que a gente receber conselhos práticos para a gente enfrentar a nossa jornada nessa semana, amém? Então, ele ofereceu conselhos práticos e pastorais para os cristãos judeus que haviam sido dispersos por conta dessa perseguição, que se levantou contra a igreja em Jerusalém. Então, esse era o quadro. Quando a gente vai ler o capítulo 3, a gente tem uma estrutura que é bem interessante. Tiago, ele vai nos ensinar como controlar os ataques à fé. Preste atenção. E entre os primeiros mecanismos de controle a esses ataques está a língua. Eita, Jesus, dominar a língua. Eu e você já ouvimos muitos sermões a respeito disso. Mas, amados, basta 1 minuto para a gente não vigiar. É 1 minuto só. Principalmente as mulheres. Que a gente sai atropelando, arrasando,
falando cobras e lagartos, porque essa é a natureza humana não redimida. Não pensa você que porque a gente tem 200 anos de evangelho, será 20 anos de conversão, 30 anos de conversão, se a gente não submeter a natureza humana ao controle do Espírito Santo, já era. É capaz até da gente reagir pior do que quando a gente era do mundo, tá certo? Porque as coisas não tratadas, as coisas não resolvidas internamente, elas são combustível para uma língua altamente mortal. Então, no capítulo 3, Tiago ele vai refletir sobre esses ataques à fé, e o primeiro desses ataques é a língua, né? A gente tem que dominar a língua. Então, vamos lá. Tiago 3, vamos ler do verso 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, eu estou lendo na Revista e Atualizada, a versão de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Se tiver qualquer uma outra versão, abra, por favor, vamos prestar atenção aqui à palavra. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, professores, instrutores, sabendo que havemos de receber maior juízo, maior julgamento, maior avaliação. O rigor para quem é mestre é bem maior. Vá prestando atenção aí se você é professor de escola bíblica dominical, se você é escalado na igreja para ministrar, vá prestando atenção. Por quê? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Então, qual é o desafio que o Senhor levanta, né, propõe para nós essa semana e para o curso de uma existência inteira? Submeter o impulso do nosso falar ao controle do Espírito Santo, porque não é fácil, não. Se fosse fácil, não estava na palavra para a gente pedir ajuda e conselho ao Senhor. Primeira coisa aqui que Tiago nos diz é que assim, você não queira se posicionar, nem eu como mestre, não. Por quê? Porque a avaliação sobre a nossa conduta vai ser muito mais rigorosa. O texto diz que os mestres vão receber o maior juízo. Por quê? Se estão postos em posição de autoridade para instruir as pessoas, o Senhor espera que a conduta seja, na medida do possível, irrepreensível. Por quê? Porque os mestres, eles são referência dos discípulos. A conduta do mestre, o comportamento do mestre é observada pelo aluno e o aluno
olha o exemplo, o procedimento, a atitude, o comportamento como um instrumento de inspiração para o seu próprio viver. Não é à toa que Jesus é o mestre por excelência, é o mestre dos mestres. Um dos ministérios mais produtivos do Senhor Jesus estava exatamente no ministério do ensino, na área do ensino. Você, quando lê os evangelhos, você vai ver que Jesus estava ensinando nas sinagogas. Entrou numa sinagoga no dia de sábado para ensinar. Ensinava, falava como quem tinha autoridade. Então, o ministério do ensino é uma parte importantíssima, constituinte do próprio ministério de Cristo Jesus. É por isso que aqueles que são levantados pelo Espírito Santo de Deus para serem mestres na igreja precisam de saber que esta posição implica em um maior rigor, uma maior avaliação, um juízo mais acurado da parte do céu. Amém? E o versículo 2 vai dizer assim: por quê que ninguém deve se voluntariar? Eu quero ir, eu quero você, né, o professor, coordenador da célula, me coloque, eu leio, eu sei muito. Deixa eu dizer uma coisa, o juízo vai ser maior. Amém? Eu não estou dizendo isso para te intimidar, não. Estou dizendo isso para que você tenha temor e sempre olhe para si e esteja em constante e permanente autoavaliação. Porque se você não estiver fazendo isso, acredite, Deus está fazendo. Amém? No versículo 2, a gente entende o motivo desse conceito. Tiago vai dizer assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Tiago estabelece uma correlação interessante aqui, né? O mestre é conhecido por alguém que tem muito vocabulário, muito conteúdo, que está sempre pronto a explicar alguma coisa, a orientar as pessoas. E Tiago vai dizer, olha, se você não tropeça no falar, ou seja, não tropeça no modo como você se expressa, você é um perfeito varão, ou seja, é uma pessoa madura, é um adulto, né, na fé. Você sabe como entrar, você sabe como sair, você sabe como se dirigir, você sabe como redarguir, você sabe como aconselhar, você sabe como amparar, você sabe como repreender. Porque tudo isso é uma habilidade que vem com o Espírito Santo. Amém? E às vezes a gente até pensa que pelo fato do irmão ser professor na vida secular, é professor de matemática, é professor de geografia, é professor de história, de inglês, sociologia, filosofia, eu sei lá, que ele necessariamente foi ungido pelo Senhor para ser mestre na igreja. Tem nada a ver, viu? Às vezes tem um irmão, presta atenção no que eu vou dizer, o irmão que é simples, que sequer formação tem, mas Deus deu uma graça a ele para expor a palavra. Todo mundo quer ficar ouvindo o irmão falar, quer ouvir o que a irmã tem a dizer. E a aula não é monótona, e a aula ela se torna atraente. Por quê? Porque ali está o selo do Espírito Santo para o ministério daquele irmão. Então, assim, também a gente não deve pensar que porque o irmão ou a irmã tem carreira no mundo secular como docente, como professor, que necessariamente ele é mestre na igreja. Terceiro lugar, é ter cuidado com a forma com a qual a gente se expressa. Por quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Se a gente consegue dominar a língua, o que Tiago está dizendo, a gente é capaz de refrear o restante do impulso do nosso corpo. Porque note comigo, quando a gente é contrariado, quando a gente é acusado, ferido, provocado, irritado, qual é o primeiro impulso que a gente tem? É rebater com a fala, não é assim? Se justificar, começar um embate, começar uma discussão. Mas Tiago está dizendo que quando a gente consegue se dominar, dominando a nossa língua, a gente é capaz de dominar todos os demais impulsos do nosso corpo. O olhar torpe, o ouvido malicioso, mesmo a conduta do corpo talvez lasciva. A gente tem essa graça de Deus especial porque a gente dominou aquilo que parecia ser impossível. E ninguém consegue dominar a língua
sem o auxílio do céu. Por quê? Porque nós temos a tendência de tagarelar e falar o que não devemos. E falar o que a gente não deve não significa só falar besteira, brigar, discutir, debater. Tem gente que quando entra numa conversa, tem irmão que quando entra numa conversa e quando envolve assunto teológico, então, meu Deus, a pessoa não para nunca mais de tagarelar. Isso é uma perda de tempo. Fabrício está dizendo aqui, estou saindo para trabalhar, gostaria de pedir oração para aumentar minha fé. Glórias a Deus pela vida dos irmãos presentes. Amém, Fabrícia. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, meu Deus, a vida da tua filha. Cobre ela com teu sangue, livra ela de todo mal, meu Deus, de todo acidente, de tudo aquilo que possa, meu Deus, interromper a sua carreira. Unge, meu Deus, fortalece a fé da tua filha, faz com que ela saia animada, Senhor, entusiasmada, sentindo o teu abraço, a tua presença, a tua inspiração santa para vencer os desafios do seu trabalho. E quando ela chegar em casa, Senhor, mais tarde, que ela possa testemunhar. Oh, meu Deus, hoje foi um dia diferente. Jesus, obrigada porque eu vi e senti a tua mão sobre mim. É assim que eu oro e já te agradeço, pedindo a tua bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Ok, Fabrícia, vá lá. Você está abençoada em nome de Jesus. Mas continua aqui com a gente, tá certo? Então, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E aí Tiago vai fazer essa comparação, né, entre o freio do cavalo. Imagina só, um animal daquele tamanho, com aquela força, né, com aquele vigor, com aquela impetuosidade. Coisa linda é um cavalo, né? O cavalo é um negócio realmente do céu. O nosso Senhor Jesus vai voltar triunfante em um cavalo branco. Quer dizer, o cavalo realmente é um animal que tem uma outra, né, classificação, vamos dizer assim. E a gente olha para um animal majestoso, poderoso, impetuoso daquele que é controlado por um elemento tão pequeno, que é o freio do cavalo. Quem tiver montado no cavalo com a rédea e o freio consegue direcionar o restante do corpo, o movimento, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu paro, se eu galopo, se eu dou um trote, se eu saio na disparada. Do mesmo jeito é com a língua. E esse princípio é verdadeiro porque ele continua comparando, Tiago continua comparando e dessa vez com um elemento maior ainda, que é um navio. E ele diz, olha, por mais que o navio seja açoitado por rijos ventos, o timoneiro consegue levá-lo aonde quer, com o direcionamento do leme, que é uma peça em proporção ao navio, ínfima, pequena demais. Então, tal deve ser conosco. O que é uma língua, meu Deus, em comparação com o restante dos músculos do nosso corpo, amados? Não é nada em comparação a tamanho. Porém, a força da língua é um negócio que está descrito em Provérbios. Você lembra? Provérbios diz o quê? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama vai encher o vento do seu fruto. Então, nós devemos estar atentos para aquilo que a gente fala, para quem a gente fala, como a gente fala. Porque a nossa palavra, o que sai da nossa boca, tem poder para matar e tem poder para fazer viver. E o servo do Senhor é chamado para abençoar. Vamos pular aqui para o versículo 11. Depois eu volto para os versículos anteriores para a gente entender por que a gente tem uma tendência tão demoníaca e tão maligna de falar o que não deve, certo? Mas primeiro eu quero tratar com vocês dessa questão de que da nossa boca tem que proceder bênção. É bênção para nós e bênção para os outros. Né? Porque assim, murmurar, falar mal, criticar, reclamar, irmãos e irmãs queridas, isso é um hábito, é um comportamento que foi aprendido, que foi desenvolvido. Eu não sei se vocês já viram irmãs que parece que para expressar que elas são muito produtivas, são muito ativas na igreja, elas já chegam reclamando de tudo. Meu Deus, porque deixaram esse jarro aqui? Porque afastaram não sei o que lá. E à medida que ela vai fazendo as coisas, ela vai ali
reclamando, murmurando, insinuando. Amados, se você faz isso, pede a Deus, em nome de Jesus, que você pare com isso. Porque isso é, assim, muito insuportável. Não é insuportável só para quem está perto de você, não. É insuportável para Deus. Deus odeia murmuração. E às vezes a gente acha que está abalando, né? Porque a gente está passando em revista tudo que está errado e tá ali, né? E às vezes em casa também. Eu sei que é difícil, dona de casa, eu também sou dona de casa, né? Às vezes a gente ativa um modo murmuração contínua e sai, né? Expressando todo o nosso descontentamento, porque eu sei que às vezes o marido, a filha adolescente, o filho jovem, é só Jesus na causa, não deixa a casa arrumada, vai tirando a roupa, o sapato, a calça, a camisa do jeito que tá. Mas a gente tem que pedir graça ao Senhor para pelo menos falar de uma maneira amigável, de uma maneira amistosa, de uma maneira que toque o coração. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem que buscar isso. Por quê? Versículo 11. Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? A figueira produz figo. A videira produz uva. Então Jesus está dizendo assim, você, meu filho, você foi salvo por mim. Foi mesmo. E que falar é esse que você tem? Eu não consigo distinguir se você de fato é meu ou minha, pelo modo de você falar. Eu não consigo perceber se você realmente está em mim, comunhão comigo, porque você só amaldiçoa, você só murmura, você só critica, você só se comporta e se comunica como as pessoas que não me conhecem se comunicam. Então, pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte? Amados, por experiência geológica, a gente sabe que isto é impossível. Ou a água é doce, ou a água é salgada, ou a água é salobra. Os três não dá. Então, Jesus está dizendo do mesmo jeito. E Jesus está comparando o nosso falar. Presta atenção aqui, porque eu vou compartilhar um sonho que tive uma vez, que foi assim, revelador. Jesus está comparando o nosso falar ao jorrar de uma fonte de água. A palavra é comparada com a água. Nós estamos limpos pela palavra que nós temos falado, né? O Senhor diz isso. Olá, Ivan, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana, meu irmão querido. E o Senhor está comparando o nosso falar com uma fonte de água. E Deus está dizendo, e Deus está comparando, presta atenção aqui, através de Tiago, nessa comparação que ele está fazendo. Deus está comparando o falar bendito com a água doce, o falar maldito com a água salgada. Deixa eu dizer aqui, a gente toma água doce ou salgada? O que é que nos nutre? O que é que nos hidrata? O que é que nos alimenta, irmãos? É água doce ou água salgada? Nós somos capazes de nadar no oceano de água salgada. Mas para a gente viver de verdade, a gente tem que tomar água doce. Então, nós precisamos moderar o nosso discurso, moderar a nossa palavra. O sonho que eu tive foi o seguinte: alguns anos atrás, eu tinha um hábito terrível, eu chamava palavrão. Muito palavrão. E mesmo convertido, eu chamava palavrão porque eu entendia que aquilo ali era uma força discursiva, era uma maneira de eu enfatizar algo que eu queria. Pois um belo dia, amados, o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei, preste atenção aqui. Eu sonhei que da minha boca, quando eu ia escovar os dentes, e quando eu cuspia, saía água limpa, cristalina, e saíam placas de fezes da minha boca. Eu vou repetir. Eu tive um sonho e nesse sonho
quando eu ia escovar os dentes, saía água cristalina, não saía nem com a corzinha do creme dental, né? Fica meio esbranquiçado, não. Saía cristalina a água. E depois eu via placas e placas de fezes saindo da minha boca. E o Espírito Santo ministrou a mim, isto é o seu falar. Você, quando fala certo, mas também quando fala errado. E ministrou a mim especificamente com relação a palavrões. Então, que não haja linguagem torpe no seu falar. Eu fiquei estarrecida, porque eu encarava aquilo ali como um recurso discursivo, né? Muitos acreditam que podem enfatizar, e de fato enfatiza o discurso, lançando mão desse tipo de recurso, né? Só que Deus está dizendo para mim e para você, tem que ter unidade no falar. É água doce, é fonte de vida. Tem que falar para nutrir, tem que falar para abençoar, tem que falar para guardar e preservar a tua vida, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Depois a gente pode, inclusive, se aprofundar sobre isso, porque essa questão da morte e da vida no poder da língua é uma ministração separada. Mas a gente deve saber que há poder nas nossas palavras. Nós seremos julgados por toda palavra frívola que nós venhamos a falar. Já pensou, gente, dentro do trono de Jesus, e Jesus pergunta para você, por que você falou essa leseira? Por que você falou isso? E a gente vai dizer o quê, amado? Como é que a gente tem condição de se justificar diante do juiz de toda a terra? Não tem, homem nenhum tem condição de se justificar. Amém? Então, assim, a gente vai orar na sequência dessa palavra. Eu já estou terminando a ministração, tá certo? São 6h39, estamos dentro do horário. E nós vamos orar pedindo a Deus esse freio, essa guarda. Tem um salmo que diz assim, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, para não deixar sair, não é verdade, aquilo que não deve. Eu vou dizer mais uma vez, não é fácil, especialmente aqueles que têm um temperamento mais explosivo, daqueles que são mais impulsivos, daqueles que, assim, é uma faísca para que essa ira repentina, para que essa reação intempestiva tome conta, certo? Mas vamos pedir ao Senhor também graça para controlar esses temperamentos que são mais explosivos, para que eles não desemboquem em uma língua totalmente descontrolada. Por quê? Quem é que inspira essa língua maldita? Volte, como eu disse para vocês, nós vamos voltar aqui no versículo, tá certo? Versículo 6. Quem é que inspira essa língua mortal, venenosa, infeliz, condenada? Eu digo assim que é para o irmão entender que o negócio é sério. Vamos lá. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, viu? É mundo de iniquidade. Iniquidade. O pendor para regular e sistematicamente ignorar a lei de Deus. A pessoa que é iníqua, não é que ela não tem lei, não é que ela não sabe do que se trata, ela sabe muito bem do que se trata, mas ela não está nem aí, ela ignora o iníquo, aquele que vai se levantar, que é o anticristo. Entre outras coisas, será conhecido pela forma arrogante, satânica, demoníaca de se pronunciar, de se expressar, inclusive subjugando aquilo que é considerado divino, sagrado e digno de culto. Ele vai expressar isso com a sua boca. Então, presta atenção aqui. A língua é mundo de iniquidade, e a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Lembre do sonho que eu compartilhei com vocês. E tem um outro que eu vou contar aqui no finalzinho, ainda com relação à língua, porque a obra da restauração é a obra de uma vida inteira, viu, amado? Volta aqui. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só, preste atenção, põe em chamas toda a carreira da existência humana.
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, aquela vontade de dilacerar, de destruir, de humilhar, de dar assim, vou dar aquela resposta, porque eu não vou ficar por baixo, não, né? Tem isso, Satanás purinho, viu? Não fique chocado, não. É a palavra que está dizendo isso. É o inferno que instiga, que espeta, que cutuca para que você e eu peguemos esse instrumento que pode ser para a vida ou para a morte e o utilize para a morte. E no final a gente ainda vai ter que dar conta da leseira, da besteira, da infelicidade que foi dita. Então que isso não se concretize sobre nossa vida. Que o Senhor nos constitua como perfeitos varões e varoas, capazes de dominar a língua, assim como o cavalo é dominado pelo freio, como o navio é dominado pelo leme. E para encerrar aqui a ministração, a gente passar para a oração, já vai colocando seus pedidos aqui. O outro sonho que eu tive foi, não sei se vocês já tiveram essa experiência de paralisia do sono. O que é isso? Você vai dormir, você não consegue se mexer. E é terrível isso. Você tenta se mexer, tenta se acordar e você está ali congelado, paralisado. E normalmente é uma sensação ruim. É uma sensação ruim, não é uma sensação que vem do Senhor, uma sensação maligna, perversa, essa sensação da paralisia do sono. E eu não, nessas experiências que tive, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia pedir que o meu marido me acordasse. Eu simplesmente ficava paralisada, com medo, né? Aterrorizada e, meu Deus, pronto, vou morrer agora e o que é isso? E tinha a intuição no espírito de que deveria repreender, certo? Sim, com certeza. São lutas espirituais, mas deixa eu te dizer qual era a brecha, viu, minha irmã? Ou meu irmão, não sei. E eu ali naquele sonho, sabia que deveria repreender e a nós foi dada a instrução de que nós deveremos repreender e expulsar em nome de Jesus. E cadê que a língua funciona? A língua faz parte do corpo humano. Tudo parado, amados. Eu não conseguia mover o meu maxilar. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que mentalmente, quando eu entrava em oração, ou quando eu começava a louvar o Senhor, ou quando eu começava a repreender mesmo no pensamento, aquele fenômeno encerrava e eu tinha os meus movimentos recuperados e podia acordar. E eu entrei em oração e perguntei a Deus, por que essas coisas estavam acontecendo? E sim, são lutas espirituais, viu, meu irmão e minha irmã? Mas motivadas, no meu caso, estavam sendo motivadas pela brecha do meu falar. Presta atenção. Era a brecha do meu falar, a linguagem torpe, porque eu estava dando legalidade no mundo espiritual pelo modo com o qual eu falava, eu me comunicava. Eu precisava vigiar também na maneira como eu me comunicava, as palavras que eu escolhia, que eu dizia, e ainda que eu não usasse a minha língua para bater ninguém, a maneira com a qual eu me comunicava era inadequada espiritualmente. Tá certo? E quando eu entendi isso, eu fechei essa brecha, pedi perdão, obviamente, ao Senhor, e pedi o sangue de Jesus para me purificar. E glória ao Senhor Jesus, essa brecha ela foi fechada na minha vida. Outras experiências de ataque espiritual eu já tive, mas aí a gente vai entendendo e buscando o Senhor, se trata de coisas que não são de conduta, né? Às vezes é uma retaliação por causa de uma obra, enfim. E a gente tem que se posicionar na palavra, porque Deus disse que mal nenhum, o Senhor Jesus disse que mal nenhum vai nos sobrevir, porque a gente está trabalhando no Evangelho. Então, assim, a gente tem que tomar posse dessa palavra. E é uma coisa que eu tenho observado. Isso daí também já é para uma outra ministração, que é o seguinte: a gente tem que tomar a palavra de Deus como ela é, como a verdade que ela é, concreta.
Ela é uma verdade prática. É para a nossa vida. Não é inspiração, não é palavra de motivação, não é poesia. Se a palavra diz que é, é. Se a palavra diz que isso acontece, acontece. Se não acontece também, não acontece. Né? Do mesmo jeito que você está vendo aqui que eu estou falando com você, você está me escutando, que o meu cabelo é castanho. É do mesmo jeito que a palavra é, concreta, real. Então, assim, se a gente não acreditar naquilo que a palavra diz, nós somos uns miseráveis. Porque a gente está ali domingo após domingo escutando, como se fosse um canto bonito de sabiá. Ei, isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Agora, se você se posicionar sobre a palavra, se mover em cima dela, falar de acordo com a palavra, não é fazer declaração, como é? Não é confissão positiva, não. Não tem nada a ver. Agora você tem que falar o que a palavra diz. Porque a palavra é a verdade. Certo? Não tem nada de confissão positiva nisso, não. Tem confissão celestial. Se a palavra diz que é, é. Se ela diz que não é, não é. Ponto, acabou. Não tem dificuldade. Se a palavra diz que nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, nós estamos. Então não tem por que sair com temor e aterrorizado de casa. Se a palavra diz que o Senhor nos envia anjos para guardar nos nossos caminhos, é porque tem anjos. Isso não é poesia, mas se você quiser poesia, vai ler, sei lá, Cecília Meirelles, vai ler Augusto dos Anjos, vai ler poetas. Isso aqui não é poesia, isso aqui é a realidade para o mundo físico e para o mundo espiritual. E hoje o ensinamento para a nossa semana é cuidado com a língua. Eu e você, cuidado com a nossa língua. Porque a morte e a vida estão sob o poder dela. E quando a gente não vigia, é um inferno que inspira o nosso falar. Não é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, curva a cabeça e fecha os olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus e pedir que o Espírito Santo do Senhor seja esse guarda sobre a nossa boca, sobre o nosso falar. Amém? Pai, em nome de Jesus, glorificamos a Ti, meu Deus. Porque o Senhor é sempre pronto a nos burilar, nos aperfeiçoar, a nos corrigir, a nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo, o Senhor me lembra agora que nunca se achou mentira nem dolo na boca do nosso Senhor e Salvador. Ele foi perfeito em todas as coisas, inclusive no falar. Então, Pai querido, amado, nós precisamos de socorro, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de amparo, nós precisamos de graça, para modelar as nossas palavras, Pai, modelar o nosso discurso, falar aquilo que é para edificação, porque o Senhor disse isso em Efésios, a gente tem que abrir a boca para falar o que for para edificação, para construção, Senhor, para levantar o caído, para curar aquele que foi assassinado por uma palavra maldita, Deus, para trazer graça para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, porque a tendência da nossa carne, da nossa natureza humana é murmurar, é reclamar, é criticar, é ser malicioso, maledicente. Senhor, a gente gosta dessas coisas, a gente gosta da fofoca, a gente gosta do disse-me-disse, a gente gosta de uma maneira indireta querer se sobressair. Pai, nós somos uns miseráveis, Senhor. Nós somos terríveis sem o Senhor. Então, vem em nosso favor. Jesus, nós confessamos o pecado da nossa língua, Senhor. Nós confessamos que tratamos mal as pessoas, que tratamos mal as pessoas da nossa casa, nosso marido, nossa esposa, nossa mulher, nossos filhos, nossos patrões, nossos irmãos na igreja, os pastores. Pai, nós somos terríveis. Então, ó Senhor, nós nos arrependemos, nós reconhecemos e confessamos isso, Deus. Reconhecemos que sai da nossa boca aquilo que não te agrada. Reconhecemos, Senhor, que nós falamos em desacordo com a Tua palavra, que nós no meio de ímpios muitas vezes nos comportamos como eles, concordando com a visão de mundo deles, Senhor, endossando as coisas erradas que eles
comunicam a nós, Senhor, dá-nos o arrependimento necessário. Nós reconhecemos essas coisas, pedimos perdão, pedimos que o sangue de Jesus purifique a nossa língua, purifique o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pai, vai trabalhando, Senhor, no nosso caráter, no fundo do nosso caráter, da nossa alma, do nosso coração, no centro do nosso ser, para que nós falemos aquilo que está em acordo com a vida, com a verdade, com Jesus, com o teu evangelho, com a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, porque não é fácil. O teu servo Tiago mesmo disse, Pai, que é aquele que não tropeça, Senhor, no falar, é perfeito varão, nos ajuda a chegar a essa maturidade espiritual, para falar, quando é para falar, Senhor, é para ficar calado, quando é para ficar calado, para que as nossas brincadeiras sejam sadias, para que o nosso falar seja sadio, comunique vida, esperança, cura. Ó Senhor, vai colocando na nossa boca um freio, Senhor, vai direcionando o nosso discurso, a nossa fala, assim como o navio, ele é direcionado pelo leme, Senhor. Não nos deixe, meu Deus, a nossa própria sorte. Jesus não deixa a nossa própria sorte, não nos deixe. Sabe por quê, meu Senhor querido? Porque se o Senhor nos deixar, o Senhor sabe bem disso, nós vamos pecar, nós vamos errar e a gente nem vai perceber. Então tem misericórdia na nossa alma, tem misericórdia da nossa vida. Faz com que cada um aqui receba essa porção, essa unção do autocontrole, do autodomínio da língua, Senhor. Toda vez que a gente tiver um impulso maligno, instigado pelo inferno de falar o que não convém, ó Senhor, que o teu Espírito Santo se sobreponha, seja mais forte, nos domine e nos faça reter aquilo que não for para a vida, aquilo que não for para a verdade, aquilo que não for para a cura, aquilo que não for para a bênção, aquilo que não for para a eternidade, Senhor. Nos ajuda a domar essa língua, Pai. Faz com que da nossa boca proceda somente bênção e nunca maldição. Faz com que a gente tenha capacidade, a condição de nos dominar, Pai, em qualquer lugar onde nós estejamos, independente da afronta que recebermos. Faz com que nós respondamos com a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, é a espada do nosso espírito, é a arma de ataque que o Senhor nos legou para poder reduzir a pó todas as ciladas do inferno. É assim que eu oro, é assim que eu já agradeço, pedindo, meu Deus, que essas coisas se cumpram na minha vida, meu Deus, e na vida dos meus irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vá colocando amém aí. Espero que você tenha recebido essa oração e tenha feito essa oração com atenção. Não tem problema se você se dispersou em algum momento. Essa live vai ficar salva. Depois você escuta ela de novo, porque Deus vai continuar falando com você. Amém? Vamos passar agora para os pedidos de oração de vocês. Deixa eu saudar aqui os irmãos que chegaram agora. A Francislaine Almeida, Antônia Rocha, Maria Vânia, Maria da Guia, que está pedindo aqui oração pelo seu filho, e a Rosângela das Dores. Ivan ainda está aqui conosco, glória a Deus, Ivan, amém. Vamos aqui todos entrar em intercessão, apresentando o filho da nossa querida irmã da Guia, para que o Senhor opere libertação na vida dessa pessoa, amém? Curva a cabeça e feche seus olhos, da Guia. Você é mãe, abençoa teu filho, viu? Declara sobre a vida dele que ele é um homem de Deus. Declara sobre a vida dele que ele vai ser liberto, salvo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cobra a minha vida com o sangue de Cristo, meu Deus. Porque eu me coloco diante de Ti nessa hora, Senhor. Apresentando, meu Deus, o pedido da Tua filha. Espírito Santo vai dirigindo essa intercessão no nome de Jesus. Meu Deus, o filho de Daguia, Senhor. Tu sabes, meu Deus, qual é a conduta desse jovem, desse rapaz, como ele tem estado perdido, Deus, nesse mundo de prostituição, meu Deus, nesse mundo de farra, de bebedeira, de álcool, achando que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo.
Pai, vai na raiz deste problema na vida desse rapaz, meu Deus. Se ele não teve, Senhor, aquilo que ele julga que era necessário, o afeto, o afago, um ambiente apropriado, Pai, o Senhor sabe que Satanás usa todas as coisas como justificativa para a conduta do pecado. Às vezes a casa é perfeita, maravilhosa, e ainda assim, por conta da nossa natureza humana, pecaminosa, qualquer coisa é utilizada como motivo, Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, porque isso veio na minha mente, que esse jovem possa ter suas dores curadas, saradas, que esse caráter dele, que hoje está, meu Deus, deturpado, desviado, ele possa, meu Deus, ser restaurado. Produz, Senhor, arrependimento no coração dele. Primeiro, essa cura emocional, Pai. Que ele não encontre mais prazer, Senhor Jesus, nestes lugares, nestas práticas. Que esse vazio crescente, meu Deus, seja, meu Deus, o gatilho para ele reconhecer que está numa vida errada. Para ele reconhecer que precisa do Senhor. Para ele reconhecer que ele precisa se arrepender. Que ele precisa, Senhor, voltar para a igreja, que ele precisa te abraçar, te reconhecer, se entregar a ti de novo, novamente. Se ele não ainda te conhece, meu Deus, que ele venha a te conhecer e a abandonar. Sana, meu Deus, toda a necessidade da alma dele que está encontrando, meu Deus, alimento, que está encontrando, Senhor, prazer na prostituição, no álcool, porque tem um buraco aí nessa alma dele, Senhor. Trata a alma dele, Senhor. Trata a alma dele, vai preenchendo esse vazio, Senhor. Vai mostrando a ele que não é por aí, que ele só está se destruindo. Pai, que ele está causando dor à sua mãe, à sua família. E que o tempo é curtíssimo para ele se arrepender, ó Deus. Ministra estas coisas ao coração desse jovem, Senhor. Helder, para que ele possa, Senhor, sair desse lamaçal de pecado e vir para a tua luz. Liberto, sarado, curado, Senhor. E um homem de Deus, ajuda sua mãe, meu Deus, dá graça a ela. Porque eu sou mãe e eu sei que tem dias que a gente perde a estribeira, a gente diz o que não deve, fala o que não deve, Senhor. Eu sei, meu Deus, eu sei que ela fica angustiada e com remorso depois. Porque eu também fico, Senhor. Dá ela graça, Senhor. Dá ela unção. Dá ela, Senhor, esse favor. Dá ela, Senhor, a direção. A maneira apropriada de tratá-lo. Sustenta a tua filha, sustenta a tua serva nessa luta pela alma do filho dela, Senhor. E faz, meu Deus, a tua promessa prevalecer na vida dela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, cumpra essa promessa na vida da tua serva. É assim que eu oro. É assim que eu já te agradeço e te peço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, estamos chegando aqui ao final da nossa live. 7h da manhã. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana gloriosa e que quando for na sexta-feira você possa contar os feitos do Senhor aqui no Centro de Oração e de Adoração.